Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito desse vídeo que foi postado no Twitter pelo perfil Illuminati Bot. É dito aqui que esse livro foi supostamente encontrado quando alguém tentou contrabandeá-lo através da borda, da fronteira de uma nação do Oriente Médio. Eu não vou tocar aqui o vídeo para você ver, porque tem questão de direito autoral e tudo mais, mas eu vou exibir aqui as páginas desse suposto grimório judaico para você ver do que se trata. Esse livro, por razões que você vai entender daqui a pouquinho, foi inclusive utilizado em diversas narrativas antissemitas que associam o judaísmo ao satanismo. Então aqui a gente pode ver na capa uma estrela de Davi. Aqui nós temos um olho da providência, tá meio difícil de ver, mas é um olho da providência dentro do triângulo, como todo olho da providência, cercado por um losango que tem chifres, texto em hebraico, um leão, texto em hebraico, uma coruja, texto em hebraico com furo na página, um pavão, aqui um menorá. Aqui nós temos mais texto em hebraico, o que parece ser uma águia, texto em hebraico. Aqui nós temos uma mariposa, borboleta, um touro, uma cabra com uma cauda que lembra de um peixe, a gente vai falar disso mais adiante, isso é importante inclusive. Mais texto em hebraico, outra estrela de Davi, um bafomé, o bafomé também é muito importante, e a última página, que é a parte de trás do livro. Então, o que o texto do Grimório diz? Porque aqui tem várias páginas com texto. Eu achei que pedir para traduzir todas, num primeiro momento, seria abusar da boa vontade das pessoas, porque a gente vai numa comunidade de tradutores e pede ajuda para pessoas traduzirem. Então eu falei, vou primeiro checar uma coisinha, que é a minha hipótese inicial. Se a minha hipótese inicial se confirmar, eu nem checo o resto. Se a minha hipótese inicial não se confirmar, aí eu checo todo o resto. Você vai saber qual que é essa hipótese daqui a pouquinho. Então, em primeiro lugar, a gente tem postagens que não foram feitas por mim, por exemplo, essa aqui, em que o livro é apresentado e é perguntado o que o livro mostra. Basicamente, a resposta daqui que as pessoas dão é que a maior parte é muito difícil de fazer sentido e o que a pessoa conseguiu ver parece ser trechos aleatórios de texto, provavelmente rodados através do Google Tradutor. Quem escreveu esse texto não lê hebraico porque tem um número de letras que são confundidas. Também tem partes que parecem se repetir. O maior que eu consegui perceber foi: tem uma diferença entre aqueles que sentem vergonha e vergonha na frente deles e aqueles que não sentem, exceto na frente de outros. E uma outra pessoa disse: não é antigo, é apenas besteira. Gibberish seria basicamente lixo, texto aleatório. Não apenas as sentenças não dizem nada, elas também, em alguns casos, sequer funcionam uma perto da outra. Aí eu fiz uma postagem em que eu fui mais objetivo. Eu não falei traduz o Grimório inteiro. Eu falei traduz essa página específica do Grimório. Eu coloquei aqui, essa página aqui, eu pedi para traduzir. Se viesse uma tradução que fizesse sentido, aí eu pediria para traduzir o resto. Se não viesse, não teria por que gastar tempo de alguém pedindo para traduzir um monte de texto aleatório. E a pessoa traduziu para mim. Disse que isso aqui é basicamente palavras em hebraico aleatórias, algumas fazem sentido juntas, outras não. Ele traduziu o que podia. Então, a tradução seria: quando nós iríamos resolver seu corpo e para minimizar a generosidade, e eu proclamei com toda a sua luxúria, com amontoados de uva, enviar algo amanhã. Aka, eu não entendi se é also know as, ou se ele simplesmente escreveu Aka desse jeito aqui porque não tem outro significado. Ele virá com ele e não para merecer da árvore dos... Aqui tá prazeres, mas é prazeres, tá? Perdão. Então ele não encontrou um regime mais 3 dias. É isso que o texto diz. Você entendeu alguma coisa? Não. Eu também não. Isso não faz sentido nenhum, porque isso é texto aleatório. Esses 3 pontinhos aqui, isso aqui significa que ele não traduziu? Não. Esses 3 pontinhos são os 3 pontinhos que estão aqui no nosso texto, conforme você pode ver. Ele traduziu tudo que estava aqui e teve esse resultado absolutamente sem sentido nenhum. Primeiro sinal vermelho já foi encontrado. Agora, e as imagens que aparecem no livro? Será que elas fazem algum sentido histórico? Será que elas são fora de época? Será que elas indicam ser uma fraude? Vamos lá, o Grimório tem uma série de imagens que, quando a gente analisa a fundo, compõem novas evidências que sustentam uma fabricação. A primeira delas é a estrela de Davi, por incrível que pareça. A estrela de Davi é um símbolo bastante antigo, é usado como elemento decorativo desde o século IV, que a gente tem notícia, mas a estrela de Davi só passa a ser usada como um símbolo associado ao judaísmo no século XVII, conforme você pode encontrar nesse artigo aqui. Esse artigo está na academia.edu, você pode fazer download do PDF, é gratuito, e aqui então você pode ler a esse respeito, indicando que a estrela de Davi aparece pela primeira vez em Praga, daí ela se expande para outras cidades do mesmo país, e depois ela se expande para outros países no século XVII e no século XVIII.
ela só vai se tornar mais popular mesmo na Europa no século XIX. Então, se esse Grimório tem, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, não faz sentido nenhum existir uma estrela de Davi nele. A estrela de Davi simplesmente não era associada com a comunidade judaica nessa época. A gente tem então aquela composição que traz um olho dentro de um triângulo, dentro de um losango e o losango com chifres. Eu não achei a origem dessa imagem aqui. Se alguém conseguir encontrar, eu fixo o comentário aí indicando. Mas esse olho dentro de um triângulo é o olho da providência, que vocês estão acostumados, que aparece na nota de dólar, assim por diante. É claro que representações com olhos são bem antigas, tá? A gente tem, por exemplo, o olho de Horus, que é uma representação bastante antiga, vem lá desde o Egito, mas o olho especificamente dentro do triângulo remonta à época da Renascença. Ele aparece em 1525, numa pintura chamada Super at Emmaus. Você pode encontrar aqui. E esse olho dentro do triângulo representa a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Por sua vez, o triângulo simboliza, evidentemente, a Santíssima Trindade, de acordo com as interpretações. Então, quando a gente fala que o olho da providência surgiu dentro da cultura cristã, tem gente que fala, mas não está na Bíblia. Sinto te informar que cultura cristã significa o que os cristãos produziram e associaram à religião cristã. Não significa tudo que está na Bíblia. Do mesmo jeito que quando eu falo cultura americana, eu não me refiro só ao que está na Constituição americana. Eu me refiro ao que os americanos produziram e associaram ao conceito de Estados Unidos. Então, beisebol e música country, por exemplo, não estão na Constituição. Mas ainda assim eles fazem parte da cultura americana. É a mesma coisa aqui. O olho da providência é um elemento que surge dentro da cultura cristã, como eu acabei de mostrar para vocês numa obra da Renascença. Ainda no quesito de contexto histórico, a gente tem a representação de Bafomé, que aparece. Está aqui o Bafomé. Agora tem um pequeno, imenso problema a respeito dessa representação de Bafomé. Bafomé aqui é trazido como uma figura alada, que tem chifres, tem um corpo em parte bode, em parte ser humano, fazendo um sinal com a mão, e com duas luas, uma lua crescente e uma lua minguante, uma em cada extremo. Agora, o problema é que essa representação foi inventada, foi criada por um cara chamado Eliphas Levi, no livro de 1854, chamado Dogmas e Rituais da Alta Magia. Você pode encontrar esse livro aqui, no próprio arquivo da internet. Então, a questão é, se essa representação do Baphomet foi criada apenas em 1854, o que diabos, esse trocadilho é proposital, essa representação está fazendo num pergaminho que supostamente deveria ter milhares de anos? Não faz sentido nenhum. Esse é um pergaminho moderno que pegou essa representação, fez basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V e colocou aqui no pergaminho. Isso aqui simplesmente não é um pergaminho de 2000 anos, conforme alguns afirmam. Isso aqui é uma fabricação moderna, feita com base na imagem que o Levi criou em 1854. A gente citou aqui agora uma série de incongruências históricas, mas a gente tem também algumas incongruências que são, eu não diria históricas, mas tem a ver com a nossa internet. Por quê? Porque tem algumas imagens que eu fui capaz de encontrar versões idênticas delas na internet. Por exemplo, essa página do touro, que aparece um touro, evidentemente, tá aqui. Para descobrir isso aqui é um processo de busca reversa, mas não é um processo tão simples quanto o que a gente normalmente faz. Porque normalmente a gente só faz uma captura, joga no Yandex e pronto. Aqui não, aqui você tem que talvez modificar um pouquinho, porque você quer imagens parecidas, mas você não quer a mesma imagem. A mesma imagem significa a mesma imagem do Grimório. Se você jogar isso aqui sem tratar no Yandex, ele vai devolver o Grimório, e não é o que a gente quer. A gente já sabe que é o Grimório, a gente já sabe que ele está lá, a gente quer a imagem do touro. Então você tem que dar uma mexida, talvez apagar o fundo, talvez mudar a cor, realçar os traços, e eventualmente você vai chegar em imagens assim. Por exemplo, essa do touro tá aqui. É simplesmente uma imagem stock photo dessas que são vendidas e são usadas para ilustrar horóscopos na internet. O que isso está fazendo num Grimório de 2000 anos? Essa é a pergunta que eu te faço. A gente tem a mesma coisa também com a cabra. A cabra é o símbolo de Capricórnio, que tem a cabra com essa cauda de peixe, e é isso aqui. É um símbolo frequentemente utilizado para ilustrar o signo de Capricórnio. Tá aqui. Aqui. Esse aqui é o nosso Capricórnio. É exatamente igual ao ilustrado aqui. Mais uma vez, o que isso está fazendo num Grimório milenar? E a coruja? A coruja é um pouco mais difícil de resolver, porque parece que essa coruja, a coruja que aparece no Grimório, é uma cópia de uma tradição de pessoas que desenham coruja com essa aparência. Então aqui a gente pode perceber que nós temos o plumicórnio, tá? Você aprendeu uma coisa nova hoje, eu acho. Plumicórnio é o nome dessa orelha, digamos assim, da coruja, que não é uma orelha. Isso não é o lugar em que a coruja escuta. Isso aqui são penas
chamadas de plumicórnio, e um plumicórnio aqui é maior que o outro nessas representações, e é o que acontece aqui também. E como todas são bem parecidas, estão pousadas, estão com a mesma pose, apenas uma asa é visível, o número de dedos aqui condiz, então eu deduzo que todas elas tenham uma fonte primária, só que eu não encontrei essa fonte primária particularmente, eu só encontrei mesmo essas representações da coruja em diversas fontes. Aqui, se você scrollar, em algum momento você vai encontrar a representação que é essa aqui. Esse aqui é o link dessa representação. E o pavão, a gente tem a imagem do pavão, também parece ser o mesmo caso. Ele é inspirado numa longa tradição de imagens de pavão, como você pode perceber aqui. Aqui tem várias imagens nas quais o pavão está de lado, a cauda dele está bem visível e ele está com a cabeça torta para baixo. É o que aparece aqui em todas as outras representações. A borboleta é difícil de julgar por dois motivos. Primeiro, todo desenho de borboleta é parecido. Segundo, mesmo que alguém vá desenhar essa borboleta aqui, é provável que o desenho pareça com esse da esquerda, que aparece no Grimório. Mas eu acho que é muita coincidência esses dois desenhos aqui. Perceba que o padrão na asa é praticamente o mesmo. Essa bola aqui aparece aqui, essa região de maior contraste aparece aqui, a região de maior contraste na asa, na parte de cima da asa aparece aqui, aqui em cima temos esse padrão, a antena está igual, não sei o nome disso aqui, eu sei o nome do plumicórnio, mas isso aqui eu realmente não sei. E essas duas pontas aqui embaixo também estão iguais. Então é possível que a borboleta seja uma cópia disso, é possível que não, é possível que isso seja só coincidência. Eu não bateria o martelo nesse caso, mas nos outros sim, nos outros é perfeitamente possível bater o martelo, que é sim uma cópia. O que esse livro provavelmente é, então? É uma forja, a gente já percebeu. Esse livro provavelmente é uma fabricação. Tem outras incongruências, o fato de que o livro parece que está deteriorado de forma uniforme, então ele inteiramente está deteriorado na mesma medida. Se você pegar o Voynich, por exemplo, que é um manuscrito real, você vai ver que ele tem páginas que está rasgada, a página que está amarela, a página que está mais branca. Isso é natural, mas esse Grimório não. Esse Grimório está igualzinho, no mesmo grau de deterioração. E o fato de que a pessoa que está manipulando não usa luvas também. Isso também seria protocolar ao manusear um artefato realmente histórico. Por essa razão, o vídeo traz a suspeita de que o livro mostrado não seja um artefato histórico autêntico, mas sim uma réplica que é vendida para turistas. Eu tenho duas matérias que sustentam essa hipótese. A primeira delas é sobre encontrar uma falsificação, que é uma indústria crescente de manuscritos judaicos que são forjados. Esse artigo aqui aborda um curador de um museu, e esse curador de museu recebe frequentes mensagens de colecionadores árabes oferecendo manuscritos judaicos antigos por um preço. Ele começa a suspeitar que tem algo estranho. Será que isso é uma tradição que eu não conheço? Será que isso é um conjunto de artefatos que desafiam a história? Mas ele eventualmente percebe que esses artefatos são forjados. Por quê? Porque eles são muitas vezes escritos em metal ao invés de papel ou pergaminho, mas com o tempo os falsificadores melhoraram e agora estão fazendo em metal, porque continham textos que, como esse que eu mostrei, não faziam sentido nenhum e traziam imagens fora do contexto histórico. Por exemplo, estrelas de Davi. Ele cita mais alguns exemplos em que a gente vê claramente aqui uma estrela de Davi aparecendo. A segunda matéria encontra-se nesse link aqui e aborda como essa prática é popular na Turquia. É dito que a polícia turca recebeu uma denúncia sobre um contrabando e, ao investigar, o veículo encontrou que eles achavam ser um Torá de 2.000 a 2.500 anos. Inclusive foi anunciado aqui que eles acharam um Torá extremamente antigo, etc. Mas, mais uma vez, essa galera não tinha um conhecimento tão profundo de história, porque se tivesse, saberiam que essa estrela de Davi, que aparece aqui, não deveria existir num Torá de 2.000 ou 2.500 anos. E a questão é, um rabino notou que o manuscrito tinha texto fora de sentido, símbolos fora de época, como a estrela de Davi, uma diagramação imprópria, e, assim como o curador do museu, ele afirma que ele frequentemente recebe mensagens de fiéis falando: olha, eu achei esse manuscrito judaico aqui, sei lá, no Irã, no Iraque, na Turquia, e será que a gente pode salvar esse manuscrito e levar para a sinagoga e tal? Ele fala: não, isso aqui é falso. Então ele já estava acostumado com esse tipo de coisa e claramente identificou que isso era um manuscrito forjado. Agora, além de um vídeo que parece inocente, nossa, Grimório antigo e tal, isso tem uma camada um pouco mais profunda, que é o antissemitismo. Por quê? Porque essas falsificações são feitas combinando elementos que hoje em dia são associados à cultura judaica, independente de ser historicamente correto ou não, que a maioria das pessoas não sabem que a estrela de Davi é um símbolo relativamente recente associado ao judaísmo, e com elementos que no Ocidente são associados ao ocultismo, porque é mais provável o turista comprar algo que faça sentido para ele. Se pega o Voynich e dá para um turista, ele vai ver e falar: ok, um monte de erva, um texto que eu não sei o que significa,
porcaria, não quero. Agora, você dá um texto com um monte de demônio desenhado, um monte de pentagrama invertido, tá? Ele vai falar, opa, ocultismo, satanismo, isso aqui me interessa. É basicamente isso. E as pessoas acabam usando isso para corroborar narrativas que associam o judaísmo ao satanismo. Por exemplo, nessa imagem aqui, judaísmo é satanismo, de acordo com essa postagem. Ele fala aqui, imagem moderna satânica e página de um Torá de 2000 anos. Mentira, esse manuscrito aqui sequer é um Torá, o texto não é o texto do Torá, e a gente já percebeu que essa imagem aqui foi produzida apenas no século XIX. Como eu disse durante o vídeo, a mesma coisa vale para cá. Você, inclusive, eles até meio que já fizeram um trabalho para a gente de localizar a fonte. Você já pode perceber que é mais uma vez uma imagem da internet. Então, muitos grimórios forjados são usados para esse tipo de narrativa. E como de costume, se você tem que sustentar sua tese numa evidência forjada, é muito provável que a sua tese também seja uma farsa. Ah, mas não é. Então, por que você está forjando evidência para defender? 2, a gente eventualmente vai falar disso. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser esse mês, mas eu eventualmente vou fazer vídeo para falar a respeito de Illuminati, a respeito de dominação do mundo, a respeito de todos esses temas que vocês sempre pedem. Eu não esqueci disso, mas eu ainda estou pensando em como abordar, porque é uma gama, é um emaranhado muito grande de conspiração que tem que ser abordado de uma maneira bem precisa e bem planejada. Assim a gente pode concluir que o suposto grimório judaico encontrado num país do Oriente Médio, que revelaria relações entre o judaísmo e o satanismo, é simplesmente uma farsa moderna e apenas um de inúmeros exemplares que são produzidos em nações do Oriente Médio. A gente sabe disso por uma combinação de fatores, que serve como guia para você identificar outros grimórios judaicos falsos. Em primeiro lugar, o texto hebraico é besteira, é uma aglutinação de palavras que não faz sentido nenhum, é uma sopa de letrinha. Em segundo lugar, ele contém imagens que são incompatíveis com o contexto histórico, Estrela de Davi, Olho da Providência, Bafomé, tudo isso chama a atenção de turista, mas não faz sentido nenhum historicamente. Em terceiro lugar, outras imagens exibidas no livro são cópias de imagens da internet. Grimórios do tipo combinam elementos da cultura judaica e do ocultismo, e por isso servem de combustível, ou de forma proposital ou de forma acidental, para narrativas antissemitas que associam o judaísmo ao satanismo. Novas evidências que aparecerem do tipo, você checa usando esses 3 sinais que eu mencionei acima. Texto que não faz sentido, imagens fora de contexto histórico, imagens iguais da internet. E claro, se uma tese depende de evidências falsas, isso é outro sinal vermelho de que ela provavelmente também é uma farsa. Valeu por você que assistiu, a gente se vê. Falou!